Por que Mace Windu nunca gostou de Anakin Skywalker? Pois é, hoje iremos mergulhar fundo em uma das relações mais intensas do universo Star Wars, Mace Windu e Anakin Skywalker. Afinal, você já se perguntou por que Mace Windu nunca conseguiu confiar de verdade em Anakin? O que tinha no escolhido que fazia com que o Windu ficasse tão desconfiado? Fique por aqui, porque hoje iremos destrinchar tudo isso e vai por mim, essa história vai te surpreender. Bom, para entender o motivo de Mace Windu ter tanta dificuldade em confiar em Anakin, precisamos voltar para a Ameaça Fantasma. Quando Qui-Gon Jinn trouxe Anakin diante do Conselho Jedi, Mace e os outros mestres do Conselho ficaram imediatamente céticos, justamente por Anakin ser muito mais velho do que os outros Younglings. O treinamento Jedi normalmente começava quando a criança era bem nova, tipo bem pequena mesmo, para evitar a criação de laços emocionais muito fortes com seus familiares. E Anakin, nesse caso, já tinha 9 anos nessa época, sem falar que ele estava cheio de emoções complexas, como medo, apego e um senso de destino que deixava os Jedi nervosos. Desde o primeiro dia, Mace Windu sentiu que algo não estava certo. Os Jedi são treinados para controlar suas emoções, mas Anakin já estava com dificuldades nesse quesito. E claro, temos a icônica frase do Mestre Yoda: o medo é o caminho para o lado sombrio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Pois é, parecia que Anakin era uma bomba relógio desde o momento em que pôs os pés no Templo Jedi. Enquanto Yoda pôde ter verbalizado essas palavras, Mace Windu estava sentindo a mesma coisa e de uma maneira muito intensa. Outro grande motivo pelo qual Windu nunca confiou em Anakin foi a própria profecia do escolhido. A profecia dizia que alguém traria equilíbrio à força e Anakin supostamente era essa pessoa. Mas os Jedi não faziam ideia do que equilíbrio realmente significava. Mace, como um dos mestres Jedi mais poderosos e disciplinados, acreditava em seguir as regras do Código Jedi. Anakin, por outro lado, estava longe de ser um Jedi comum. Ele tinha apegos, representados por sua mãe e Padmé, um temperamento explosivo e uma quantidade perigosa de ambição. Do ponto de vista de Mace, Anakin era imprevisível demais, e essa imprevisibilidade poderia ser uma fraqueza mortal ao lidar com o lado sombrio. A profecia só aumentava as suspeitas de Mace, o fazendo pensar que Anakin poderia facilmente cair para o lado sombrio, tanto quanto poderia destruí-lo. Em Ameaça Fantasma, foi Yoda quem questionou abertamente as emoções de Anakin, perguntando diretamente a ele se ele tinha medo de perder a sua mãe. Mace não disse muito, mas sua expressão falava bastante. Mace não estava apenas preocupado com o medo de Anakin, ele sentia isso. E o medo não era algo subestimado pela Ordem Jedi. Para um Jedi, o medo era como a porta de entrada para o lado sombrio. Começava com medo, depois vinha a raiva, e antes que você pudesse perceber, estaria empunhando um sabre de luz vermelho e se chamando de Sith. Mace Windu, sendo um grande mestre de Vaapad, que era uma forma de combate com sabre de luz que se aproximava perigosamente do lado sombrio, era especialmente sensível às emoções que poderiam levar um Jedi ao erro. Ele não estava apenas cauteloso, estava em alerta máximo desde o momento em que conheceu Anakin. Avançando para Ataque dos Clones e a série animada The Clone Wars, Anakin havia se tornado mais poderoso e estava subindo cada vez mais nas fileiras dos Jedi. Mas aqui está o ponto. Não importava o quão forte Anakin ficasse ou quantas batalhas ele vencesse, Mace Windu nunca baixou a guarda com ele. Mesmo que Anakin fosse um herói de guerra e respeitado por muitos na República, Mace ainda o tratava como um risco. O motivo? Mace via que Anakin estava ficando cada vez mais emocionalmente reativo, cada vez mais intenso. Anakin muitas vezes agia por impulso, algo que Mace acreditava ser exatamente o oposto do que um Jedi deveria ser. Claro, Anakin era corajoso e incrivelmente habilidoso, mas ele também tinha uma tendência de agir impulsivamente quando as coisas não saíam do jeito que ele queria, como o clássico momento em Vingança do Sith, quando ele deu uma surtadinha depois de ser negado o título de Mestre Jedi, mesmo fazendo parte do Conselho. Mace sabia que esse tipo de instabilidade poderia levar ao desastre, mas as coisas realmente chegaram ao auge em Vingança do Sith, quando a desconfiança de Mace em relação a Anakin atingiu
seu ponto máximo. Um grande alerta vermelho para Mace Windu era a relação próxima de Anakin com o chanceler Palpatine. A essa altura, Mace estava muito desconfiado de Palpatine. O chanceler tinha influência demais sobre Anakin, e Mace não gostava nem um pouco disso. Ele sentia que Palpatine estava manipulando Anakin, mas não sabia exatamente até que ponto chegava essa manipulação, até que fosse tarde demais. Quando Anakin revelou que Palpatine era, na verdade, Darth Sidious, o Lord Sith que todos os Jedi estavam procurando, Mace sabia que os Jedi estavam em apuros. Mesmo que Anakin tenha trazido essa informação para ele, Mace ainda não confiava totalmente nele. E honestamente, ele não estava errado. Todos sabemos o que aconteceu depois. Anakin acabou traindo Mace Windu em um dos momentos mais importantes e dramáticos da saga Star Wars, cortando a mão do Mestre Jedi e o levando a ser eletrocutado e jogado pela janela, e presumidamente caindo para sua morte. Então pode-se dizer que o Mace estava certo em não confiar no Anakin? A resposta curta e grossa é absolutamente sim. O medo, o apego e a instabilidade emocional de Anakin acabaram levando a se tornar Darth Vader, um dos Sith mais temidos da galáxia. Mace Windu, desde o início, sentiu a escuridão dentro de Anakin e entendeu que o potencial do jovem Jedi para a destruição era tão grande quanto seu potencial para o bem. Ele não estava necessariamente prevendo que Anakin se tornaria Vader, mas sabia que o risco estava lá. No entanto, também vale a pena perguntar: os Jedi, incluindo Mace Windu, contribuíram para a queda do Anakin? Afinal, eles o mantinham à distância, ao duvidar dele a cada passo. Isso acabou fazendo com que eles empurrassem o Anakin para mais perto da influência de Palpatine. Então, de certa forma, tanto Mace quanto Anakin estavam presos em um ciclo de desconfiança que alimentava um ao outro. Anakin se sentia como um estranho, um forasteiro dentro dos Jedi, e Mace o via como uma ameaça, o que só tornava Anakin mais suscetível ao lado sombrio. No fim, a desconfiança de Mace Windu em relação ao Anakin estava enraizada em uma compreensão profunda da força e dos perigos potenciais que espreitavam alguém tão poderoso quanto Anakin. Mace sentia que o medo e o apego de Anakin levariam ao desastre, e infelizmente ele estava certo. A queda de Anakin para o lado sombrio não apenas destruiu a Ordem Jedi, mas também mudou o destino de toda a galáxia. Mas eu quero saber de você. Você acha que Mace Windu estava certo em desconfiar do Anakin, ou os Jedi poderiam ter lidado com isso de uma forma diferente? Me conta aí nos comentários. Obrigado por assistir, e se você curtiu o conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder mais curiosidades de Star Wars. Queria agradecer também o Eduardo por se tornar um membro apoiador. Vejo você na próxima, e this is the way.